Olá, estudantes! Estamos aqui para mais uma aula de História do nono ano com o professor Josias. O tema da nossa aula de hoje é a Era Vargas. E através dessa aula nós vamos compreender como que ações tomadas por Getúlio Vargas na década de 30 acaba trazendo um legado para a política atual. São temas como o nacionalismo, a industrialização, a centralização política, as leis trabalhistas, são assuntos ainda discutidos dentro da política nos dias de hoje. E nós vamos compreender também como que uma política externa, o que estava acontecendo em várias partes do mundo, teve uma influência muito grande dentro da política brasileira. Compreender melhor a Era Vargas, ela é dividida em 3 períodos. A gente tem o primeiro período, que é o governo provisório. Isso aqui em 1930, Getúlio Vargas, ele chega no poder, assume de uma forma provisória de 1930 até 1934. Getúlio, ele assume a presidência através de um movimento que ficou conhecido como Revolução de 1930. Movimento esse que derrubou o governo atual, Washington Luiz, impediu a posse do presidente eleito à presidência da República, que foi Júlio Prestes, e colocou Getúlio Vargas provisoriamente para ocupar o cargo da presidência da República. Quando Vargas ele chega no poder, quando ele assume a presidência, uma das primeiras ações de Vargas é afastar a oligarquia cafeeira do poder. Vargas ele anula a Constituição vigente, que é a Constituição de 1891. Vargas nomeia interventores para chefiar os governos do Estado, então ele afasta alguns governos estaduais e nomeia militares para fazer a intervenção nos estados. Vargas ele vai criar uma política popular para agradar algumas camadas sociais, para agradar o povo. Então ele cria o Código Eleitoral. Esse Código Eleitoral estabelece o voto secreto, o voto feminino. Vargas ele já começa a elaborar as leis trabalhistas, regulamentando, dando direito, concedendo alguns direitos ao trabalhador. E dessa forma, a classe trabalhadora, a massa trabalhadora, já começa a ficar satisfeita com o governo de Vargas. Vargas vai criar alguns ministérios, como o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Vargas ele cria também o Conselho Nacional do Café, porque Vargas ele derruba a elite cafeeira, mas Vargas não abandona o setor cafeeiro. Lembrando que o café era o principal produto gerador de riquezas aqui no Brasil. Vargas ele não consegue agradar todo mundo, inclusive os paulistas que ficam fora da política. Agora o Estado de São Paulo vai fazer um levante contra Vargas. Esse levante fica conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. O que os paulistas vão reivindicar através desse movimento? A elaboração de uma Constituição. Esse movimento foi facilmente derrotado pela polícia fiel a Vargas, mas mesmo assim, Vargas ele convoca uma assembleia para a elaboração de uma Constituição. Quando chega em 1934, a Constituição brasileira ela fica pronta, ou seja, a Assembleia Nacional Constituinte ela tem força de Congresso Nacional e Vargas vai ser eleito à presidência da República através do Congresso de uma forma indireta
Vargas vai assumir agora a nova fase do governo, que é o período do governo constitucional. O governo constitucional ele vai de 1934 até 1937. Esse período houve uma certa conturbação política, porque vai ter dois viés políticos que vão ganhar força nesse período. Existe a ação integralista brasileira, inspirada no fascismo europeu, liderado por Plínio Salgado, e também surgiu uma outra tendência política que foi a Aliança Nacional Libertadora, com a sigla ANL. A Aliança Nacional Libertadora agrupava vários setores políticos, fazia parte dessa tendência política, o PCB liderado por Luiz Carlos Prestes. E a Aliança Nacional Libertadora começa a crescer, isso começa a incomodar Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, com o pretexto de que os comunistas queriam derrubar o poder, Getúlio ele passa a perseguir esse grupo, coloca o Partido Comunista na ilegalidade. A ANL ela existe, mas de uma forma clandestina. E aí os comunistas, ou seja, a ANL, faz um levanta um movimento para derrubar o governo. Esse movimento fica conhecido como Intentona Comunista. Mas Vargas não teve muita dificuldade para conter esse grupo. E a conturbação política ela continua. Quando chega em 1937, Vargas e seu grupo eles não querem deixar o poder. E a Constituição ela proibia a reeleição. Então já estava tudo organizado para a convocação de uma nova eleição. É aí que Vargas dá o golpe. Esse golpe fica conhecido como o falso plano ou plano Cohen. Vargas ele falou para o Brasil inteiro de que os comunistas queriam tomar o poder, mas ele podia salvar a nação de um possível golpe comunista. Como que Vargas então salvaria a nação desse possível golpe comunista? Implantando um governo ainda mais forte e mais autoritário, que fica conhecido como Estado Novo. Estado Novo ou ditadura varguista. 1937, então, é implantado aqui no Brasil uma ditadura e Vargas, ele, dentro agora dessa nova forma política, dentro dessa ditadura, ele fecha o Congresso, ele anula a Constituição mais uma vez, ele elabora outra nova Constituição para o Brasil, uma Constituição que determinava um certo autoritarismo. Vargas ele não aceita a oposição política. Vargas ele coloca todos os partidos políticos na ilegalidade. Então o Brasil nesse período fica sem partido político, Todos os partidos entram na extinção. Vargas ele consolida as leis trabalhistas, a famosa CLT, que era um sonho de todo o trabalhador ver essas leis trabalhistas consolidadas. Nesse período acontece a Segunda Guerra Mundial e Vargas vai se aliar aos Estados Unidos para combater o nazifascismo europeu. Os Estados Unidos fazem um acordo com o Brasil, oferece empréstimo para a criação de uma siderúrgica nacional, e aí Getúlio Vargas então toma uma decisão que é lutar na Segunda Guerra Mundial para combater o nazifascismo, ao lado das potências, ao lado de uma democracia liberal. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele volta como vencedor, mas aí Vargas ele sofre uma pressão muito forte
por vários setores da sociedade, porque o nazifascismo, ou seja, o fascismo europeu, caiu por terra após a Segunda Guerra Mundial. E a democracia liberal acaba ficando em alta. Então Vargas, ele sofre uma pressão muito grande para que o Brasil passe agora por um processo de democratização. Diante dessa pressão, Vargas ele não espera a derrubada do poder. Então Vargas ele dá uma certa abertura para uma democratização aqui no Brasil. Ele permite a criação, a existência de novos partidos políticos como o PSD, PTB, a UDN, o PCB. Vargas ele convoca uma nova eleição para o Brasil e nesse período de campanha política é incitado um movimento aqui no Brasil, um movimento de caráter popular, conhecido como queremismo, onde a população estava ganhando as ruas da cidade e pedindo a permanência de Getúlio no poder. Getúlio ele dá um apoio para o general Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra venceu as eleições e Getúlio Vargas ele é afastado do poder pelos militares, né? O setor militar ele tinha medo de que Getúlio continuasse no poder. Aí Getúlio é afastado, Eurico Gaspar Dutra vai assumir a presidência do Brasil, ficando de 1945 até 1951. Em 1951, Vargas vai concorrer às eleições, aí Vargas vai ser eleito à presidência da República, né, através do voto direto do cidadão. Mas isso aí já vai ser assunto para o próximo vídeo. Pessoal, sobre a aula de hoje, é isso que nós acabamos de ver. Um grande abraço, até o próximo vídeo.